A história se passa num mundo repleto das mais variadas formas de vida, convivendo lado a lado com os humanos. Criaturas bestiais, peixes de dar inveja a qualquer aquário, fadas e até espíritos. Mas quem reina absoluto acima de todos eles? O poderoso dragão, é claro. Nesse mundo, a maioria dos seres tem um cantinho que chamar de lar, e sabe muito bem o quanto isso vale. Em alguma caverna perdida por aí, um casal de slimes está ansioso para se mudar para a nova casinha deles. O vendedor, que por acaso é um lorde demônio, não perde tempo. Mostra cada detalhe da propriedade com aquele sorrisinho sinistro e observa com um olhar levemente perturbador enquanto o casal assina o contrato sem pestanejar. Em outro canto do mundo, conhecemos nosso protagonista principal, Letty, um dragão vermelho do tipo covarde que acaba de ser deserdado pelos pais. O crime? Dormiu no ponto enquanto devia estar vigiando um ovo, dando mole para um caçador entrar e sumir com ele. E não satisfeito em já ter errado feio, Letty nem teve coragem de enfrentar o caçador para recuperar o ovo, com medo de se machucar. Quando o pai chegou em casa e viu a situação, não teve dó. Deserdou ele na hora, chamando de vergonha de toda a raça dos dragões. Agora o coitado tá solto no mundo pela primeira vez, numa realidade cheia de mistérios. Diferente de qualquer dragão que já existiu, Letty é dócil, fraco e absurdamente limitado em tudo o que faz. Ao olhar para sua ficha de status, ele se pergunta como diabos vai sobreviver com atributos tão patéticos. Se ao menos eu tivesse um ninho para me esconder, ele pensa. E aí, eureka! Letty se lembra da história dos 3 pequenos trolls, que eram os mobs mais fracos da existência, mas construíram uma fortaleza impenetrável e viveram felizes para sempre sem que ninguém os incomodasse. Com isso na cabeça, ele parte sozinho em busca do seu lar perfeito. Só que o caminho é longo, e o bichinho indefeso acaba sendo capturado e levado para as minas de Zélodo, acordando dentro de uma gaiola, cercado por anões em festa por terem capturado um dragão. 30 minutos antes, Letty havia cruzado com um anão enquanto procurava a cidade dos anões. Mas os anões, gananciosos do jeito que são, logo presumiram que ele estava ali para roubar o ouro deles. E antes que ele pudesse abrir a boca, já estava preso numa gaiola com lágrimas nos olhos. Soluçando, Letty jura que só queria pedir ajuda para construir uma casa, já que os anões têm fama de excelentes construtores. O chefe da turma olha para ele, olha para os outros e parece querer dizer: "Brother, você é um dragão, se segura." Mas ao perceber o nível de inutilidade da criatura na frente dele, o líder topa construir a casa, em troca de uns materiais dragônicos que vendem bem no mercado. Ele começa listando os chifres, depois o rabo, e vai indo parte por parte com aquela entonação sinistra, que não deixa dúvida do que está planejando. Letty entra em pânico, tentando achar uma saída, e lembrando da ganância dos anões, aplica um golpe clássico. Grita que alguém está roubando o ouro deles. Isso cria distração suficiente para ele escapar mato adentro. Fugindo, ele esbarra justamente no caçador que roubou o ovo. Mas aí os anões que vinham atrás chegam e começam a brigar com o caçador, dando a Letty aquela janelinha de ouro para sumir. Depois de horas correndo, ele desaba no meio da floresta, chorando de desespero, sem saber o que fazer. Foi quando um par de arpias aparece, e sentindo pena do coitado, elas o escutam contar a história toda enquanto o consolam. Elas até se oferecem para deixá-lo ficar no ninho delas, que está bem vazio desde que os filhotes foram embora. O problema? O ninho é lá no alto de uma árvore gigante, e Letty, dragão inútil que é, ainda não aprendeu a voar. Aí não teve outro jeito. Subiu pela árvore inteira usando as garras. No topo, as arpias tentam ensinar a voar, dizendo palavras de encorajamento. Letty pula, plana pelo ar com um sorrisão no rosto, deixando as arpias orgulhosas, por uns 3 segundos. Aí cai de cara no chão, tendo esquecido a regra mais básica de todas: bater as asas. As arpias morrem de rir enquanto ele se afunda na vergonha. Mas elas têm uma ideia. Sugerem que ele vá para o vale mais adiante, onde existe um carvalho gigante habitado por goblins que talvez possam ajudá-lo. A próxima cena já mostra Letty pendurado de cabeça para baixo numa árvore, de madrugada. Os goblins o viam como um belo bife de dragão, mas ao mencionar as arpias, a atitude deles muda na hora. Eles são fãs declarados das arpias e não querem decepcioná-las. Depois de ouvir a história de Letty, os goblins o incentivam a seguir em frente e parar de ser tão frangote, porque afinal de contas ele é um dragão. Letty segue viagem e chega a um lugar chamado Saharan, onde lhe oferecem abrigo. Mas aí ele descobre da pior forma possível que não consegue respirar embaixo d'água nem nadar. Declina educadamente. Antes de partir, é aconselhado a ir para leste, perto da grande árvore Yggdrasil, onde encontrará um arquiteto renomado chamado Dearia, que inclusive ajudou a construir o próprio Saharan. Letty agradece e sai, cruzando com uns gnomos pelo caminho que o apontam na direção certa. Depois de um bom tempo caminhando, ele finalmente chega ao destino. Só que logo de cara se depara com um grupo de heróis que, ao ver um dragão, imediatamente o veem como ameaça e já sacam as armas. Antes que o pior aconteça, uma figura misteriosa aparece segurando um livro especial e resolve a situação com uma eficiência assustadora. Letty fica boquiaberto com a demonstração de poder e desmaia.
Quando acorda de um pesadelo e recupera os sentidos, apresenta-se ao elfo de cabelos grisalhos e explica que foi mandado para cá em busca de um grande arquiteto. O elfo então revela ser justamente quem Letty procurava, o incomparável Dearia. Letty congela de incredulidade e parte para implorar desesperadamente por ajuda. Dearia, com séculos de experiência no mercado imobiliário, explica que há 3 opções: A. Construir a própria casa, B. Comprar uma existente, ou C. Simplesmente alugar de um proprietário. Ele revela ser tanto arquiteto registrado quanto corretor de imóveis licenciado. E com tantas opções, o cérebro de Letty começa a girar, provavelmente já imaginando que Dearia é o segundo advento de Jesus. Mas esse sonho vai por água abaixo quando ele olha para o cartão de visitas e lê: Lorde Demônio. Dearia confirma que essa é sim uma das suas ocupações. Pergunta qual caminho Letty quer seguir para conseguir seu novo lar. Letty revela que sonha com uma casinha aconchegante, mas Dearia questiona se algo assim comportaria alguém do seu tamanho. Enquanto projeta a casa, Dearia avisa que morar numa construção daquelas seria praticamente uma sentença de morte. Heróis entrariam pela porta da frente e o mandariam de espada diretamente pro além. Ao ouvir isso, Letty se pergunta quantos humanos estão por aí se fantasiando de herói. Dearia explica que enquanto caçadores se especializam em não-humanos, heróis são máquinas assassinas completamente descontroladas, capazes de roubar, matar, pilhar e até se envolver em golpes políticos. Dearia diz ao apavorado Letty que é hora de começar a busca de verdade. E com um teleporte rápido, os dois aparecem na frente de um templo. Dearia explica que o local foi ocupado por seres poderosos e tem várias proteções anti-heróis. Ao entrar para ver o interior, avisa Letty para tomar cuidado com onde pisa. Mas Letty, com a testa mais dura que sanduíche de baleia, cai direto numa armadilha e vai rolando para baixo. Dearia chega e informa que estão num calabouço subterrâneo repleto de armadilhas anti-heróis. Mesmo com os protestos de Letty, Dearia insiste em fazer o tour completo, garantindo que magia de ressurreição é uma das suas especialidades. Eventualmente, os dois chegam a uma piscina curativa, e Letty entra de cabeça. Infelizmente, burrice não tem cura, e ele quase afoga de imediato. Ao sair da água, Dearia diz que é hora de subir pro andar principal. No caminho de volta, um grupo de heróis errantes avista Letty e tenta atacá-lo, mas Dearia vem protegê-lo mais uma vez. Com raiva de não conseguir um belo bife de dragão, os heróis levantam as bestas para tentar matar Dearia, que os despacha sem suar uma gota, enquanto Letty consegue chegar ao topo. Ao ver Letty todo destruído, Dearia faz carinho nele e diz que foi bem, o que faz Letty desabar em lágrimas, já que nunca recebeu reconhecimento do próprio pai. Nos dias seguintes, Letty circula pelo lugar como um soldado ferido. O preocupado Dearia pergunta se ele está bem, e Letty garante que as câimbras pararam, e pergunta qual é o próximo destino. Depois de um momento, Dearia revela que a próxima casa é um lugar que heróis nunca chegam perto, e que se ele optar por morar lá, nunca mais vai se sentir solitário. Eles chegam ao local, e Letty olha para casa com uma expressão de horror puro, mas aí percebe que é literalmente uma casa dos horrores, a mansão dos mortos. Ele vira para ir embora, mas Dearia o puxa pelo rabo e explica que ter fantasmas como companhia é ótimo, já que eles jamais vão sumir sem dar satisfação. Letty entra na mansão junto com Dearia com um calafrio na espinha. Para piorar, Dearia informa casualmente que múltiplos exorcismos já falharam naquele lugar. Em seguida, entrega um aspirador para Letty e diz que como vão passar a noite ali, ele pode usar em caso de emergência. Com isso, o Lorde Demônio deseja boas noites e sai do cômodo. Segundos depois da saída de Dearia, Letty se depara com a criança do filme A Maldição. Apavorado, sai disparado pelo corredor escuro tentando encontrar Dearia, percebendo que é exatamente assim que os personagens negros morrem primeiro nos filmes de terror. Recebendo uma lanterna de um fantasma, Letty tropeça num quarto que parece ainda pior que o porão de um guerreiro de teclado. Ao tentar voltar, encontra um exército de fantasmas bloqueando a passagem. Sem saída, abre a porta e desmaia ao ver um fantasma ainda mais aterrorizante. Com Letty no chão, o Rei dos Fantasmas comenta com Dearia que não esperava que um dragão fosse tão covarde. Ao conhecer o Rei Fantasma, que se chama Samuel, Letty descobre que os fantasmas só queriam dizer oi e dar as boas-vindas. Enquanto isso, Samuel rememora o passado, lembrando de Dearia caminhando acompanhado de um dragão. Dearia responde que, já que teve um dragão como companheiro no passado, talvez seja por isso que tem um carinho especial por Letty. Recomposto, Letty diz a Dearia que precisa de um lar onde consiga relaxar um pouquinho. E compreendendo isso, Dearia promete achar uma opção mais adequada ao gosto dele. No dia seguinte, retomando a jornada, Dearia pergunta se Letty topar fazer uma parada rápida. Feito um cachorrinho obediente, Letty concorda, mas pergunta o motivo. Dearia revela que precisam passar pela Caverna das Cronas, e Letty já começa a tremer. Com voz lastimável, pergunta se precisam mesmo passar por outro lugar assustador. Dearia explica que já que o sem-teto ali não tem dinheiro nem para uma cama, precisou pegar uma emprestada delas. Lembrando que a cama ficou na mansão assombrada, Letty pergunta se não deveriam devolvê-la. Mas Dearia saca uma bolsa que se parece suspeita, e muito com o bolso do Doraemon, revelando que ela pode guardar qualquer item, não importa o tamanho.
Chegando ao destino, os dois entram numa caverna empoeirada e encontram 3 velhas horrorosas. Surpreso com a aparência delas, Letty descobre por Dearia que essas senhoras são as Irmãs Cinzentas, famosas pela habilidade em artesanato. As mulheres saúdam Letty, dizendo que normalmente não recebem visitantes, mas que já que ele parece uma lâmpada piscando, não sentem ameaça nenhuma. Elas guiam os dois por uma entrada secreta até um salão enorme repleto de todo tipo de item. Letty fica boquiaberto, e as irmãs declaram orgulhosas que têm de tudo, exceto um método de transformar Letty num protagonista decente. Enquanto o dragão curioso explora o salão, Dearia lhe mostra uma porta, obra das irmãs, grande o suficiente para caber até americano. Letty nota que a porta não tem maçaneta. Dearia explica que elas são vendidas separado e que usando diferentes maçanetas mágicas é possível viajar para vários lugares. Empolgado com a ideia de se locomover sem precisar caminhar, Letty encaixa uma maçaneta, mas fica apavorado quando a porta abre direto para a cidade dos anões, que já estão bastante irritados com a falta de sopa de dragão. Notando o terror estampado no rosto dele, as irmãs chamam atenção para uma porta chamada Portão da Dama Galante. Ao contemplar a bela figura pintada na porta, o coração de Letty começa a fazer breakdance. De repente, a Dama Galante fala com ele, fazendo-o levar um susto. Dearia explica que se Letty usar a palavra mágica, ela o teleporta para qualquer lugar do mundo. Mas se demorar demais, ela recita um poema constrangedor que ele mesmo escreveu, porque Letty é amaldiçoado com uma sorte das piores. A Dama Galante anuncia que o tempo acabou e lê em voz alta um poema de Letty sobre precisar de um companheiro dragão do lado dele. Vendo Letty chorar de vergonha alheia, Dearia tem pena e sugere que desvie a atenção para a lareira. Letty começa imediatamente a imaginar o futuro aconchegante ao lado da lareira. Mas o sonho se desfaz quando Dearia avisa que ela pesa absurdamente, e a menos que ele tome 10 Arnold Schwarzeneggers no café da manhã, não tem como carregar aquilo até a nova casa. Para complementar o sofrimento, as irmãs lembram que ele precisa de uma casa antes de poder aproveitar a lareira. Encontrando sua 13ª razão para desistir de tudo, Letty afunda na decepção. Aí Dearia pergunta se ele não quer construir uma casa nova. Animado com a ideia, os dois teleportam para uma encosta onde Letty poderia facilmente se jogar se a vida ficasse difícil demais para o seu pequeno cérebro aguentar. Apreciando a paisagem, Letty manifesta interesse em construir ali, quando de repente cai a ficha. Ele está completamente falido. Dearia, na maior tranquilidade, sugere que, já que ele é inútil em vida, seus órgãos poderiam render algum dinheiro se ele simplesmente desistisse de existir. Sem querer morrer sem aproveitar a vida, Letty começa a lamentar. Dearia pergunta quanto dinheiro ele tem. Letty saca a carteira e entrega ao Lorde Demônio, que encontra um único dente lá dentro. Letty explica animado que se colocar o dente embaixo do travesseiro, uma fada vai trocar por dinheiro. Dearia, impassível como sempre, informa que isso não é real, assim como o Papai Noel. Antes que Letty possa entrar em colapso existencial, Dearia garante que o problema financeiro tem solução e saca uma planta da casa. Depois de explicar o projeto e receber aprovação, Dearia bate palmas e convoca gnomos e ogros verdes enormes, revelando serem seus funcionários mal remunerados. Com tudo pronto, a construção começa. Ao ver todo mundo trabalhando, Letty tenta ajudar, e fracassa miseravelmente. Isso leva Dearia a se perguntar quem miou na piscina genética de Letty para ele ser tão inepto, mas sendo o Lorde Demônio compassivo que é, o consola dizendo que Roma não foi construída num dia. Uma semana depois, Letty expressa gratidão enorme a todos pela casa. Dearia então explica que precisam esperar a chegada de heróis. Seu plano é despachar os inúteis e vender o equipamento deles. Enquanto Letty começa a se preocupar, Dearia convoca um trio de monstros musculosos. Apavorado a princípio, Letty se surpreende quando os monstros ficam malucos de entusiasmo ao ver um dragão de verdade. Dearia explica que eles vão servir como guarda-costas vivos, ganhando a vida lutando contra heróis, enquanto o resto cobre os custos de construção. Desejando boa sorte, Dearia vai embora e deixa Letty aproveitar a nova casa. Mas o problema não demora a chegar, na forma de heróis querendo briga. Antes do confronto começar, um dos heróis reconhece Letty como o dragão que destruiu os companheiros dele e bate em retirada. Da noite pro dia, a reputação de Letty se espalha entre as criaturas do mundo, que começam a procurá-lo pedindo ajuda e o saudando como o Senhor Dragão de Chamas. Sobrecarregado pelo título recém-adquirido, Letty decide ir ao supermercado e nunca mais voltar. Ao preparar a fuga, encontra Dearia, que questiona por que ele está abandonando a casa. Letty conta o que aconteceu, como o lar virou alvo de heróis explorando e saqueando, e diz que só quer paz e sossego. Tocado pelos problemas de Letty, Dearia promete ajudá-lo a encontrar o lar perfeito. Agora, se encontrando nas planícies geladas de Albis, Letty começa a entender por que tantos sem-teto acabam viciados. Ele nota Dearia todo agasalhado e reclama de frio. Sem querer que a Peta entre com o processo, o Lorde Demônio garante ter preparado uma roupa para ele também, e sacando o bolso Doraemon, entrega um conjunto que transforma Letty numa bolinha de lã gigante. Devidamente vestido, o cérebro de Letty começa a descongelar e ele pergunta por que estão no meio de um campo de neve.
Dearia o lembra do desejo por uma vida isolada, longe de heróis e caçadores. E que lugar melhor que o Polo Norte? Além disso, o preço da terra é barato, o que vai poupar bastante o bolso. Letty fica pasmo ao perceber que o Lorde Demônio tem uma personalidade levemente extremista. Encerrando a conversa, Dearia exibe um documentário de baixo orçamento sobre a vida e o habitat dos Yetis. Depois do filme, explica que se Letty quer uma casa, vai ter que se virar. Confuso, Letty pergunta se vai trabalhar sozinho. E Dearia explica que Igloo não tem custo de construção. É ele que tem que correr atrás. Com orientação de Dearia e muito esforço, eles constroem um igloo modesto. Em seguida, Dearia avisa que a parte mais difícil de viver isolado é a sobrevivência. E manda Letty acionar o Bear Grylls interno por 3 dias. Letty sente o coração afundar, percebendo que está prestes a entrar num arco de desenvolvimento de personagem. Antes que ele comece a choramingar, Dearia faz o sinal de paz e teleporta para longe. Sozinho no frio, Letty tenta achar comida. Ao avistar renas, tenta despertar o predador interior, e acaba virando presa. Depois de várias tentativas inúteis, decide que é uma boa hora para começar uma dieta. Aí surge outro problema. Letty se perde completamente. Com o pânico tomando conta, sente uma presença atrás de si, um Yeti branco e musculoso. Apavorado, ele se pergunta o que um monstro fortão está fazendo atrás dele quando ele nem está preso numa máquina de lavar. Mas percebe rapidinho que o monstro não tem más intenções, e o convida para o igloo dele. Ao entrar, Letty encontra Dearia preparando o jantar. Mas antes de se sentar, nota que Dearia está sem camisa, o Yeti também se despiu, e em seguida vê anões e heróis completamente nus dentro do igloo. Temendo que o jantar fosse de um tipo bem específico de caldo, Letty entra em pânico total e abre os olhos. Era sonho. Que sonho perturbador. Retomando a busca por comida, Letty encontra um ovo abandonado. A cabeça começa a imaginar receitas, mas ele logo descarta a ideia ao se lembrar de como sua jornada começou, com um lixo de ser humano roubando o ovo dele. Virando para continuar a busca, percebe que o gelo sob seus pés racha e ele está à deriva no mar. Enquanto Letty demonstra compaixão pelo ovo indefeso, nem todos os seres têm esse mesmo coração, e logo ele se vê encarando uma baleia gigante que o engole numa fração de segundo. Recobrado os sentidos, Letty encontra um homem cinzento parado sobre ele. Recomposto, descobre que o homem se chama Davy Jones. Percebendo que está bem fundo dentro de uma baleia, e não em sentido figurado, começa a entrar em pânico. Davy o consola e revela um cômodo confortável dentro do estômago da baleia. Explica que, como a baleia engole vários Titanics vez ou outra, ele tem uma coleção de objetos, joias, utensílios, ingredientes e até chá. Fascinado por tudo, Letty decide explorar melhor a casa-baleia. Ao passar pela lavanderia, cozinha e banheiro, vai ficando cada vez mais impressionado. No final, concorda em ficar um tempo com Davy, apreciando o conforto e a segurança que a barriga da baleia proporciona. Depois de uma boa noite de sono, Letty acorda e encontra Davy afiando uma faca. Um calafrio percorre a espinha enquanto ele se pergunta se Davy planeja comê-lo cru. Mas Davy o cumprimenta alegremente e revela que está preparando o café da manhã dos dois. Letty conclui que deveria parar de assistir documentários sobre serial killers e vai ao banheiro. Depois do café, avisa Davy que precisa ir. Alguém o espera. Entendendo a urgência, Davy ajuda Letty a achar uma saída. Em ação rápida, eles jogam um barril de spray de pimenta nas narinas da baleia, que espirra com tanta força que Letty usa o impulso para escapar ileso, pousando num pedaço de gelo flutuante. Lá, encontra uma foca. Tenta ativar o instinto predatório para caçar e comer, mas fracassa completamente quando a foca o olha com aqueles olhinhos de cachorrinho implorando. Enquanto Letty chora de frustração, a foca se transforma em Dearia, que revela ter sido um teste para ver se Letty sobrevivia no Polo Norte. Mais tarde, no igloo de Letty, o ovo racha e revela uma criaturinha parecida com um pássaro. Ao ver Letty, o filhote o chama de papá, o que faz Letty gritar em protesto que nem seu filho é. No dia seguinte, Dearia teleporta Letty para um lugar mais quente, mencionando conhecer algumas moradias comunitárias que podem funcionar. Nesse momento, o filhote emerge do bolso de Letty chamando-o de papá. Observando a cena, Dearia comenta que pais solteiros não são tão populares quanto mães solteiras nessa época. Irritado com a zoação, Letty protesta que não é pai de nada. Suspirando, Dearia explica que quando uma criatura nasce, às vezes fixa seu olhar na primeira pessoa que vê. Mas mesmo assim, sentindo culpa e peso, Letty pergunta se pode criar o bichinho. Para aliviar as dúvidas de Letty, Dearia conta uma história de anos atrás. Um explorador encontrou um ovo abandonado que chocou num pássaro. Mesmo tentando devolvê-lo à natureza, o pássaro continuava o seguindo. O explorador acabou aceitando o pássaro como seu. Mas a história não para por aí. Depois que o explorador morreu, o pássaro, sem entender o conceito de morte, se recusou a seguir em frente. Até hoje dizem que ele vive ao lado do cadáver do explorador. Ao ouvir essa história de arrepiar, Letty molha as calças de medo.
Dearia ainda informa que o filhote pertence a uma família de pássaros que vive nas margens de rios nas montanhas do norte, e que ao entrar na vida adulta, se torna poderoso o suficiente para invocar uma nevasca com um simples bater de asas. Mas sabendo que é um completo desastre e que vai estragar tudo, Letty diz que se o filhote ficar com ele, vai virar um delinquente em tempo recorde. Dearia os teleporta para uma comunidade de habitação, dizendo que talvez encontre um responsável mais adequado para criar o filhote. Chegando lá, Letty fica maravilhado com a infraestrutura. Dearia explica que morar em comunidade vai ser muito mais vantajoso para o bolso do que uma unidade independente. E se ele tiver uma crise às 3 da manhã, os vizinhos estarão por perto para ajudar. Antes que Letty comece a sonhar, Dearia logo avisa que a maioria das casas não foi construída para quem tem pernas longas. Curioso, Letty pergunta por quê. Dearia explica que animais maiores precisam de mais espaço para funcionar e raramente vivem em habitações comunitárias, logo há menos demanda. A conversa é interrompida por um grupo de heróis descontrolados perseguindo uns monstros, mas um pássaro monstruoso gigante aparece e esmaga os intrusos. Dearia informa que nessas sociedades, os proprietários cuidam dos inquilinos. Ao aprender que os mais fracos são protegidos pelos mais fortes, Letty relaxa e promete ao filhote que vai encontrar os melhores pais do mundo, que, como todos sabemos, não existem. Com um novo objetivo, Letty segue Dearia até um apartamento gerenciado por um par de ortos siameses. Curioso, Letty pergunta se os dois são casados. Dearia revela que são irmãos que nunca encontraram o amor e acabaram fingindo ser casados entre si. Percebendo que é um caso extremo de Sweet Home Alabama, Letty estremece de horror. Então manifesta o desejo de encontrar um lar definitivo para o filhote, mas os ortos informam que não podem adotar um bebê por causa das restrições de barulho. Letty garante que, sendo tão novo, ele não vai fazer barulho algum. E aí, pontualíssimo, o filhote solta um grito que quase derruba o prédio. Saindo rapidamente do apartamento, Letty e Dearia tentam sorte com várias outras criaturas, sem sucesso. Num momento de respiro, Dearia sugere que Letty fique com o pássaro. Letty balança a cabeça, dizendo que o filhote não merece alguém tão patético quanto ele. Dearia concorda com isso. Mas lembra que todo mundo que teve pais horríveis virou comediante de sucesso, então vai ser uma vitória de qualquer jeito. A conversa é interrompida pela chegada de uma ursa monstro com seus filhotes. Dearia se separa para conversar com ela, deixando Letty com os filhotes. Os Cubbies saúdam Letty animados, dizendo que todo mundo já está falando dele e do filhote. De repente, um monstro feio aparece exigindo que Letty entregue o pássaro. O instinto paternal de Letty desperta imediatamente ao tentar proteger tanto o filhote quanto os filhotes da ursa. Quando Dearia volta e informa ao monstro malvado que o dragão à frente dele é o famoso Senhor Dragão de Chamas, o inimigo recua na hora. Mais tarde, o Lorde Demônio elogia Letty por ter sido um bom pai e protegido os jovens. Tomado pela emoção, Letty decide ficar com o filhote e dá a ele um nome: Pip. Depois de tanto tempo viajando, Letty chora pro Lorde Demônio que gastou todo o dinheiro que tinha vendendo fotos de si mesmo no Só Dragões. Como sempre, Dearia continua calmo como pepino e diz que vão passar o dia ganhando grana. Curioso sobre as possibilidades de emprego, Letty pergunta o que Dearia tem em mente. O Lorde Demônio revela que dragões sempre foram muito valorizados no mercado negro. Mas sem querer vender os próprios órgãos para pagar a faculdade de Pip, Letty pergunta nervoso se tem algo que possa fazer ainda vivo. Sem perder mais tempo com o dragão idiota, Dearia os teleporta para um mercado. Ao ver o lugar cheio de humanos, Letty instintivamente procura um esconderijo, mas Dearia garante que nessa cidade livre ninguém discrimina por espécie ou nacionalidade. Revela ainda que, por causa da segurança do lugar, vários comerciantes vêm vender seus produtos, desde itens de defesa e poções até, digamos, pepinos proibidos, se você entende o que quero dizer. Sem ter nascido com talento para capitalismo, Letty classifica o mercado de lugar horrível e tenta ir embora. Mas Dearia o puxa pelo rabo novamente e diz que um falido igual a ele não tem moral para reclamar. Letty tenta protestar, lembrando dos heróis, mas Dearia aponta para uma gaiola cheia deles, dizendo que o mercado não aceita malucos perturbados. Depois de convencer Letty, Dearia o leva até uma coruja chamada Eric, para uma oportunidade de emprego. Mas Eric recusa, dizendo que não contrata sem carta de recomendação. Quando estão prestes a ir embora, Pip diz algo para Eric em língua de pássaro que muda completamente a decisão dele. Eric informa a Letty que Pip fez uma boa recomendação, então agora é obrigado a contratá-lo. No primeiro trabalho, Letty é designado para cortar blocos de árvores e pedras. Sem entender para que alguém quereria blocos, consulta o Lorde Demônio Onisciente, que revela que muitos aventureiros curtem construir casas e ferramentas com blocos de materiais. Entendendo tudo, Letty se mete a trabalhar, e depois de um dia inteiro suado, recebe uma única moeda. Como capitalista esperto que é, Eric diz ao Letty indignado que se quiser ganhar mais, precisa trabalhar mais rápido e melhor. Enquanto Letty chora dizendo que não consegue alimentar Pip, Eric tem pena e o designa como recepcionista de hotel. Só que já no primeiro dia, Letty espanta quase todos os clientes. No fim, Letty volta a Eric em choro pedindo um trabalho diferente.
Depois de ouvir Eric dizer que ele é uma dor de cabeça, Dearia interfere dizendo que Letty deveria encontrar um trabalho que só ele pode fazer. Curioso, Letty pergunta o que Dearia tem em mente. Dearia revela que Letty pode oferecer serviços de procuração. Entendendo o trabalho, Letty encontra seu primeiro cliente, Brett, um aprendiz de mago que, sendo um furry raiz, tem os olhos brilhando ao ver um dragão na frente dele. Depois de acalmar o enguia de perigo animada, Brett revela o que precisa. Quer que Letty finja ter sido invocado por ele para posar de poderoso na frente dos amigos. Letty aceita, Brett chama os amigos para impressioná-los. Mas ao ver Letty, os amigos não se impressionam nem um pouco. Sentindo o perigo, Pip grita com toda a força dos pulmões, fazendo os magos caírem em terror. Confuso com o comportamento de Pip, Letty descobre por Dearia que seu passarinho só queria ajudar o pai. Depois de receber o pagamento, Letty parte para o próximo cliente enquanto Dearia cuida de Pip. É então que uma mulher sem pai, chamada Finn, se aproxima do Lorde Demônio tentando seduzi-lo. Diz a Dearia que quando ouviu falar de uma dupla inusitada de elfo e dragão, logo soube que era ele. Dearia, no topo da cadeia alimentar, revela friamente que está procurando casa com seu amigo dragão. Isso deixa Finn ainda mais desesperada pelo molho branco de Dearia, e ela começa a rememorar quando ele se tornou Lorde Demônio. Acontece que Dearia foi escolhido Lorde Demônio por sorteio. Sem nenhum interesse em governar abominações fedorentas, tenta rejeitar o título. Isso surpreende Finn, que era jovem cartomante na época. Curiosa, ela pergunta o que Dearia quer, e descobre que o elfo simplesmente quer ler enciclopédias de animais idiotas. Ao tentar sair, Dearia é levado à força pela agência dos Lordes Demônio à torre do Lorde Demônio para a posse. Mas em vez de ficar parado quietinho, Dearia escapa. Isso faz Godfrey, o grande camareiro, e seus capangas vasculharem o palácio inteiro atrás dele. Toda vez que tentam alcançá-lo, Dearia aciona sem querer uma magia anti-intrusos que faz Godfrey e os homens sofrerem bastante. No final, a agência permite que ele vá embora. Voltando ao presente, Finn percebe que vai levar pelo menos mais 100 anos para Dearia se comprometer, e acaba indo embora. Enquanto isso, Letty termina o expediente e vai se lavar quando um homem se aproxima pedindo ajuda para carregar umas coisas até uma cabana nos arredores da cidade. Sem o menor conceito de perigo com estranhos, Letty aceita e chega na parte mais sombria da cidade, onde se vê capturado. Os humanos malvados jogam Letty numa cela e ele diz a Pip que fuja e se salve. Mas em vez de obedecer o pai, Pip o motiva a reagir. Energizado, Letty ignora todas as ameaças dos captores e tenta escapar à força. Enquanto tenta destruir a prisão, um Oroba de aparência infeliz o agarra e manda ele se acalmar. O dragão apavorado implora para não ser transformado em armamento de luxo. Confuso com o comportamento de Letty, o Oroba pergunta se ele precisa de comida para o filhote. Aproveitando a oportunidade, Letty conta que precisa sair dali porque alguém o espera. O Oroba abre a porta tranquilamente, revelando que estava destrancado o tempo todo. Diz a Letty que se quer ir embora é só ir, mas antes deveria conhecer os outros. Letty fica apavorado, imaginando se do outro lado tem um lobo grandão bem musculoso esperando para fazer dele um jantar. Mas ao entrar na outra cela, encontra um bando de criminosos nada impressionantes e relaxa. Ao ser apresentado a todos, descobre que o Oroba se chama Mia. Conversando, Letty descobre que todos são cativos. Pergunta a Mia se ela já tentou ir embora, e ela revela que a masmorra faz parte de uma arena de lutas, que tem suas regalias. Sem se convencer, Letty tenta avisar que podem ter problemas mais pra frente, mas Mia desdenha e mostra uma jacuzzi. Afinal, quem precisa de liberdade quando tem jacuzzi? Depois disso, mostra uma sala de musculação. Nunca vai precisar se preocupar com virar um gordo inútil, já que pode malhar quando quiser. E como entretenimento, tem um teatro de primeira linha. Depois do tour pela masmorra, Letty percebe que esses personagens secundários horrorosos estão vivendo melhor do que ele. Sacudindo os pensamentos negativos, se lembra que o anime ainda tem o nome dele. O badalar de um sino chama a atenção de todos, e um carcereiro manda Letty se preparar para lutar contra esqueletos não mortos. Antes de conseguir perguntar qualquer coisa a Mia, Letty é levado para uma arena, onde um animador energético cumprimenta o público, revelando que no show de hoje, o exército dos mortos vai enfrentar um dragão. Ao aparecer na arena, Letty é perseguido pelos irmãos esqueleto. Virando para correr pro outro lado, bate neles acidentalmente com o rabo e derruba todos. De volta à masmorra, encontra os irmãos vivos e bem. Vendo a cara de surpresa de Letty, Mia diz que os shows são roteirizados e que eles baseiam as lutas nas apostas para garantir que a casa sempre lucre. A conversa encerra com Mia se despedindo de Letty, lembrando que humanos e monstros podem coexistir. Mais tarde, Letty chega e encontra o berço de Pip vazio, entrando em pânico total. Um carcereiro o leva até Pip, revelando que enquanto Letty estava na arena, pediu gelo para o filhote. Nesse momento, as palavras de Mia voltam para a cabeça de Letty. Tendo encontrado Pip, tenta pegar no sono quando se pergunta o que Dearia estará fazendo sem ele. De volta ao mercado, Dearia está curtindo a vida ao máximo. Entra em um concurso de bebida e vence todo mundo. Depois de 10 dias, Letty fica irritado com Dearia não aparecendo para salvá-lo.
De repente, os carcereiros chegam informando que o Marquês morreu e o filho mais velho quer todos exterminados. Antes que Letty surte, os monstros preparam um plano de fuga. Quando os anjos da morte chegam para matá-los, conseguem frustrar os planos deles. Mas ao tentar escapar, o grupo de Letty se vê cercado por soldados. Antes que consigam ferir Letty ou os monstros, Dearia chega e os coloca para dormir com uma magia. Em local seguro, Mia e os demais monstros decidem montar um circo itinerante, enquanto Letty retoma a jornada com Dearia. Durante o caminho, Letty boceja e diz que ultimamente não está conseguindo dormir direito. Vendo o dragão trêmulo de sono, Dearia manda ele cochilar um pouco. Letty pega o travesseiro e vai num mundo onde está viajando com uma Lorde Demônio feminina de formas generosas. Enquanto isso, Pip avista um pássaro voando no céu e pergunta a Dearia se pode brincar. Depois de pedir que tome cuidado com estranhos, Dearia deixa Pip explorar a floresta. Pela primeira vez sozinho, Pip encontra um homenzinho triste. Vendo-o chorar, Pip mete o bedelho e pergunta por que está chorando. O homem se apresenta como o Senhor Duende, revelando que morava num sapato até que um herói de passagem esmagou o abrigo com o pé e jogou no rio, deixando ele e os amigos sem teto. Depois de ouvir a história, Pip diz que vai ajudá-los, revelando que o próprio pai também está procurando um lar. Confuso com um dragão precisar de casa, o Senhor Duende pergunta por quê. Pip revela orgulhoso que é tudo parte do plano de dominação mundial do pai. Depois da conversa, Pip carrega o duende e o ajuda a se reunir com o amigo fracassado. Quando os dois duendes manifestam o desejo de morar num velho sapato de couro, Pip avista um herói de verdade calçando exatamente isso. Nascido com coragem de sobra, Pip avisa que vão tentar roubar o sapato do herói. Os duendes ficam apavorados, dizendo que tentar roubar o sapato de um herói vai terminar com eles em valeta sem cabeça. Pip garante que vai dar tudo certo. Com um plano, Pip pula numa árvore e direciona um exército de minhocas em direção aos heróis, fazendo-os fugir em pânico. No caos, um dos heróis deixa para trás o sapato, que os duendes rapidamente reivindicam como novo lar. Ouvindo a voz de Letty, Pip corre pro abraço caloroso do pai. Em seguida, Letty reclama com Dearia que não deveria ter deixado o filho passear na floresta. Dearia revela que quando crescia, vivia constantemente rodeado de seres sedentos de sangue. Curioso, Letty pergunta por que ele vivia num ambiente tão perigoso. Dearia conta que foi aprendiz de um mestre que vivia no meio da natureza selvagem. Ao descobrir que Dearia teve uma infância de verdade, Letty, que até então acreditava que nenhum ser desse mundo seria capaz de dar à luz o Lorde Demônio, e que ele simplesmente tinha aparecido do nada, faz mais perguntas. Ao saber que elfos são socialmente autistas, um sorriso cheio de dentes se forma no rosto de Letty, dizendo que não consegue imaginar Dearia como um menino normal. Notando o olhar curioso de Pip e Letty, Dearia suspira e conta sobre a infância de 1000 anos atrás. Em sua busca pelo conhecimento, o jovem Dearia tentou construir uma biblioteca na velha árvore Yggdrasil. Mas depois de falhar, os elfos antiquados o mandaram estudar com uma serpente gigante tão antiga quanto a própria árvore. Depois de uma jornada exaustiva, Dearia é recebido pela serpente Jormungandr, que se torna seu mestre pelos anos seguintes. Mas Dearia convive com o problema constante de ter a casa destruída pela serpente sem querer, o que desperta nele um interesse em construções. Com materiais emprestados das Irmãs Cinzentas, Dearia finalmente consegue erguer uma casa perfeita depois de várias tentativas fracassadas. Após deixar os cuidados do mestre, Dearia se torna Lorde Demônio e cruza com um dragão negro de QI negativo chamado Nel. Atônito de ver um dragão poderoso gaguejando igual a um nerd socialmente incapaz, Dearia pede que ele relaxe, o que só piora a ansiedade de Nel. Depois de acalmar, Nel observa o elfo e questiona se aquele homem de aparência suspeita é mesmo o Lorde Demônio. Dearia tenta escapar dizendo que não é ele, mas Nel não desiste e diz desesperado que precisa urgentemente de ajuda. Ao observar a aparência de Nel, Dearia percebe que é o mesmo dragão negro com recompensa sobre a cabeça colocada pelos heróis. Depois de Nel se gabar das próprias habilidades, implora que Dearia o ajude a encontrar uma propriedade. Mas o Lorde Demônio sugere que considere falar com um corretor de imóveis de verdade, ao contrário dele. Isso deixa Nel com uma raiva enorme. Ele revirava os olhos para Dearia e o acusa de dispensá-lo grosseiramente mesmo depois de uma abordagem educada. Sem se abalar pela tentativa de intimidação de Nel, Dearia diz que não é assim que se pede ajuda. Nel então muda de estratégia e se joga no chão implorando por socorro. Ao ver uma criatura poderosa se humilhar daquele jeito, Dearia tem um ataque de vergonha alheia. Foi quando Jormungandr aparece do nada. Ela pressiona Dearia a ajudar Nel, dizendo que ele veio de longe especificamente para pedir a sua ajuda. E assim, para fazer a história andar, Dearia concorda a contragosto. Chegando à Fortaleza Kur, também conhecida como Fortaleza da Guilda dos Heróis, Dearia pergunta por que Nel precisa de uma propriedade exatamente ali. Nel revela que, já que não tem o poder de conjurar uma casa do próprio traseiro como um Lorde Demônio de verdade, eles vão simplesmente tomar a propriedade de uns humanos patéticos. Desgostoso com a ideia, Dearia vira para ir embora. Quando Nel, esperto, diz que vai contar pro mestre sobre a recusa. No final, Dearia cede relutantemente ao plano de Nel e entra na guilda com um estilo de operação federal.
Enquanto a multidão tenta escapar em pânico, Nell anuncia que pode ser um canalha, mas tem princípios. Pede que todas as mulheres bonitas se retirem para que possa livrar o mundo das feias de costas largas e dos homens com entradas. Dito isso, Nell desencadeia as chamas, incendiando os esteticamente desafortunados presentes. Mas os heróis, determinados a salvar o que resta da reputação deles, tentam reagir. Dearia intervém e usa magia para desarmá-los, o que faz Nell vibrar de felicidade. Orgulhoso, ele revela a todos que é o grande e temido Lorde Demônio, o que aterroriza os heróis, já que o Lorde Demônio havia se tornado uma lenda do passado. Depois de despachar os humanos indesejados, Dearia vira para ir embora. Diz a Nell que, já que vai usar a fortaleza como moradia, o serviço dele está encerrado. Mas Nell, animadíssimo, revela que quer dar uma olhada numa propriedade na praia. Frustrado com as palhaçadas e o desrespeito constante, Dearia diz que detesta criaturas como ele. Nell rebate mandando Dearia guardar as reclamações para sua terapeuta de cabelo azul. Depois de brigar que nem casal há 20 anos, Dearia sugere que simplesmente construam uma casa adaptada para dragões. Convencido pela ideia, Nell pergunta curioso o que ele tem em mente. O Lorde Demônio revela que vai pegar materiais com os amigos e pedir a Nell que pule em cima para testar a resistência. Só que Nell acha que não precisam incomodar os amigos. Podem usar os NPCs disponíveis. Dito e feito, os dois saem numa aventura destruindo fortalezas para testar se aguentam o peso de um dragão. Após pesquisa extensa, Dearia conclui que é impossível um dragão viver num lugar construído para humanos. Como solução, sugere pagar aos anões para construir uma mansão gigante. Mas Nell lembra que tem um pequeno problema. Anões odeiam dragões. A conversa é interrompida quando Nell ataca outra fortaleza do nada, sem motivo algum. Dessa vez, Dearia se recusa a ajudá-lo, o que irrita Nell, que tenta partir para cima do Lorde Demônio verbalmente. Dearia rebate, chamando-o de sem-teto fracassado. Durante a sessão de humilhações mútuas, alguns humanos perdem a vida. Mas tudo bem, já que Dearia aprende com Nell que o papel deles como os mais fortes é proteger os monstros dos heróis sedentos de sangue. Depois de acalmar a raiva em relação a Nell, Dearia pergunta por que ele tanto quer uma casa. O dragão revela que está ficando velho e ainda não conquistou nenhuma dragoa. Se tivesse um lar próprio, poderia se estabelecer com uma família. Ao perceber que Nell quer que ele ajude quem é mais fraco do que ele, Dearia dá uma risada e promete fazer o possível. Aliviado, Nell voa embora na esperança de encontrar um lar. De volta ao presente, Dearia encontra Pip e Letty completamente esgotados e avisa que vai recapitular os outros 100 anos de vida dele num próximo vídeo. Mas como a sorte de Dearia não é das melhores, o caçador Pip tropeça na pegada dele e faz daquela perseguição a missão da própria vida. Ele se lembra que, alguns meses antes, tinha acabado de encerrar um trabalho de roubo de ovo de dragão e estava acampado perto das minas de Zarata quando encontrou o dragão vermelho pela primeira vez. Ao ver o dragão agir que nem um completo covarde, Pip conclui que deve ser uma nova espécie de dragão vermelho. Como Letty não consegue lutar nem voar, Pip diz animado ao parceiro Brett que vão ter o couro dele na próxima vez que o encontrarem. A partir daí, os dois caçadores dedicam as vidas a encontrar Letty. Chegam ao Templo da Queda esperando pegar Letty, mas descobrem que o dragão já havia ido embora. Isso irrita Brett, que diz que deveriam simplesmente roubar o templo. Mas Pip lembra que são canalhas com princípios. Só roubam quando o trabalho exige. Ao ver as pegadas levando à Floresta dos Mortos, Pip fica com medo. Mas Brett o tranquiliza, dizendo que as histórias de fantasmas são tão falsas quanto o amor de uma influenciadora por um homem de meia idade com um iate. Mesmo assim, a ideia de entrar numa floresta morta não senta bem pro caçador, e os dois acabam achando uma rota diferente que os leva até a casa na colina. Observando o lugar, Pip se pergunta se um dragão realmente vive de forma tão civilizada. Isso irrita Brett, que diz pra Pip não fazer estereótipos racistas, e lembra que as Irmãs Cinzentas deram o mapa deles afirmando que achariam o dragão com ele. Enquanto Pip se prepara para invadir, seus princípios o fazem parar. Ele diz a Brett que só invadiria duas coisas, sua M e um covil. Depois de ouvir a piada péssima, Brett decide respirar um ar e convida Pip para sentar. Enquanto relaxam, avistam heróis entrando na casa com facilidade. Curiosos, os dois espieitam e assistem aos heróis sendo atacados pelos monstros, que revelam que o chefe deles, o Senhor Dragão de Chamas, está ocupado com os planos de dominação mundial. Depois de ouvir as histórias do poder do Dragão Vermelho, Pip e Brett correm para a guilda mais próxima. Alertam os aventureiros sobre o Senhor Dragão de Chamas e seu plano maléfico de dominação mundial, espalhando o pânico geral. E assim os rumores de Letty como um Chad de dragão se espalham como um incêndio florestal. No dia seguinte, Pip e Brett aguardam para emboscar Letty quando o encontram cuspindo fogo num grupo de bandidos. Aterrorizados, os dois caçadores decidem recuar e caçar o dragão em outra oportunidade. Na realidade, foi a magia de Dearia que torrou os bandidos. Depois de eliminar os inimigos, Letty e Dearia vasculham os pertences deles quando encontram uma menina humana amarrada dentro de um dos baús. Ao acordar, ela acusa Letty e Dearia de sequestro, revelando que é filha de um homem com um nome absurdamente longo. Dearia intervém e garante a Nell que Letty nunca raptaria uma menina feia como ela.
Confiando nas palavras dele, Nell conta que fugiu de casa e precisa de um lugar para ficar longe de quem a está perseguindo. Dearia os teleporta para uma caverna e Nell manifesta o desejo de tomar banho. Dearia tenta providenciar, mas não consegue. No fim, Letty ferve água para ela. Com os nervos acalmados, Nell revela que fugiu de casa porque o pai comeu o cupcake dela sem pedir. De repente, um grupo de heróis chega acusando Letty de sequestrar a princesa. Antes que consigam prender Letty, Dearia chega e cuida deles. Mais tarde, Letty convida Nell para viajar junto até se sentir pronta para voltar para casa. Nell aceita sorrindo, mas rapidamente volta a ser a mimada que é. No dia seguinte, Dearia está babysitting Nell, que revela orgulhosa já ter se acostumado a acampar, enquanto guarda a cama tamanho king no alforje de Dearia. Mudando de assunto, ela pergunta por que Letty anda tão estressado, e logo assume que ele precisa botar ovos. Letty berra que é homem. Dearia interfere explicando que Letty está na corda bamba, porque foi pedido que decidisse qual propriedade visitar a seguir. Antes que Nell consiga pôr o dragão no prumo, um Djinn chamado Nasham aparece, conselheiro tributário do Imposto de Renda dos Não-Humanos, presente para cobrar os impostos atrasados de Letty. Explica que, desde que Letty saiu da casa dos pais, tem obrigações fiscais. O assunto confunde Letty, que só se lembra de ter estudado que a mitocôndria é a usina de energia da célula na escola. Suspiro. Nasham decide ajudar Letty e o leva para declarar o imposto. Ao entregar o formulário, informa que Letty precisa declarar os empregos. Nesse momento, Nell consegue ver a ficha de status de Letty e o provoca sem piedade por ser um dragão tão patético. De volta com o formulário, Nasham informa que Letty está apto a solicitar o abono por filho. Depois de tratar de tudo, Letty vira para ir embora enquanto Dearia e Nasham discutem os vários tipos de impostos que ele precisa pagar. Nesse momento, percebo que consigo ouvir Dearia e Nasham falando, mas não entendo uma palavra do que disseram no último minuto. Depois de acordar do mini-coma, sou informado por Nell que ela e Pip foram na frente e já escolheram uma propriedade para eu visitar. Dearia entra na conversa e revela que a propriedade fica na cidade real. Percebendo que estão completamente ferrados, Nell e Letty atravessam os esgotos até chegar a uma masmorra subterrânea. Nell percebe que é a mesma usada para treinar heróis. Letty fica surpreso, mas Dearia entende na hora. Explica que, como monstros costumam viver em masmorras, o rei decidiu construir um complexo de treinamento para que os heróis praticassem com monstros de verdade. Resumindo, Dearia diz que se Letty optar pela masmorra, viraria um servidor público. Mas eu mesmo percebo que não sobreviveria nem um dia útil aqui. Enquanto Nell e Pip saem animados para explorar, Letty o segue contrariado. Depois de não achar nenhum baú de ouro no meio do corredor, Nell cai na real de que tudo o que sabia sobre masmorras é mentira. Mesmo com a vida em frangalhos, decide seguir em frente. No caminho, o grupo enfrenta vários monstros até chegar à frente da sala do chefe. Mas como Letty não consegue abrir a porta, Dearia revela que precisam de itens específicos para prosseguir. Letty começa a achar aquela masmorra estranhamente familiar. E Dearia informa que foi construída pelo mesmo criador do Templo da Queda. Sem se impressionar com a informação, Letty, Nell e Pip acham a chave para abrir a porta. Mas aí, o teto começa a descer sobre eles. Pip encontra uma porta secreta que leva o grupo direto ao Castelo Real. Para a irritação de Nell, os cavaleiros cercam Letty, agora amplamente conhecido como o Senhor Dragão de Chamas, acreditando que ele está mantendo a princesa como refém. Enquanto Letty se esforça para entender como chegou nessa situação, Dearia rapidamente recapitula. Depois de entrar no castelo, cruzou com um grupo de heróis que despachou com magia. Mas os humanos interpretaram isso como o Dragão de Chamas, tentando tomar o castelo, o que gerou o caos atual. Enquanto Letty pensa se a situação poderia piorar, Dearia revela que o rei acredita que ele sequestrou Nell. Letty pede que ela explique o mal-entendido, mas a pestinha recusa, dizendo que não vai falar com o pai até ele se desculpar pelo cupcake. Suspiro. Letty vira para Dearia pedindo que simplesmente os teleporte para longe, mas o Lorde Demônio revela que o castelo tem proteção contra magia de teleporte. Sendo o único com 2 neurônios funcionando, Dearia anuncia que vão montar a própria linha de defesa. Manda Pip eliminar os guardas com o grito mortal, enquanto trancam todos os portões externos. Com os pontos de acesso controlados, Nell e Pip começam a comemorar. Dearia então anuncia a próxima fase, contramedidas. Mas antes que Nell possa se juntar a ele, Letty a segura, lembrando que vão lutar contra o próprio pai dela. Irritada, Nell revela que vai virar o jogo e dar ao pai os traumas de pai que ele merece. Uma homenagem a todas as meninas de cabelo azul com problemas paternos. A princesa ainda diz que não conseguiria se perdoar por abandonar os amigos numa hora dessas. Respeitando a decisão de Nell, Letty se junta a Dearia para preparar o ataque. Dearia convoca os gnomos, que ajudam a arremessar pedras na vanguarda do exército real. Vendo a batalha pender a favor deles, Nell prevê com confiança que o pai logo ordenará a retirada. Mas enquanto o dia vai virando noite, Nell e Letty ficam exaustos esperando o exército recuar. Nell finalmente explode, xingando Dearia por ter mandado os gnomos embora. Dearia defende a decisão, enfatizando o compromisso de tratar os funcionários com respeito.
Buscando nova estratégia, Dearia decide usar as portcullis para prender os soldados. Mas o plano desmorona quando eles começam a escalar as muralhas. Sem saída, o rei apela ao dragão de chamas pedindo que devolva a filha ilesa. Ao ver as lágrimas de Nel, Let percebe que é hora da reconciliação entre pai e filha. Com a ajuda de Dearia, Let atrai o rei para um cômodo onde ele encontra Nel e a abraça. Enquanto isso, Let diz a Dearia que finalmente entendeu que o pai o expulsou pelo próprio bem. Isso faz Dearia sorrir com orgulho. Depois de se reconciliar com a filha, o rei reconhece que Let é a verdadeira vítima da situação e se desculpa com ele. Pergunta se Let quer um lugar na masmorra, mas Let, hesitante, diz que prefere procurar outro lugar depois de todo esse circo. Entendendo a gravidade da situação, o rei oferece pó de fada a Let, permitindo que ele voe. Enquanto isso, Nel presenteia Let com um fragmento de pedra de fada, guardando a outra metade para ela mesma. Explica que essa conexão vai uni-los para sempre. Depois de se despedir da nova amiga, Let alça voo. Enquanto voa, as memórias inundam a mente. E a primeira vez que experimentei o mundo lá de cima foi quando estava sentado no alto da cabeça do meu pai. Nos registros da história, esse momento seria lembrado como o instante em que Let foi cativado pela beleza da princesa, levando-o a jurar que jamais causaria mal à cidade que abrigava a sua princesa. E assim chegamos ao fim do anime. Se curte recaps de anime como este, comente qualquer coisa aí nos comentários. Eu sempre leio todos. Confere também esse outro vídeo aí, você vai adorar. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.